Quase 200 medicamentos experimentais contra a dor estão em processo de teste. A estimativa é da consultoria americana de pesquisa de mercado, Data Monitor. O reconhecimento da dor crônica cresce e se torna tema de estudo de várias partes do mundo. Uma pesquisa feita na Europa, por exemplo, mostrou que quase 20% das pessoas disseram sofrer de dores crônicas e que se estenderam por pelo menos 6 meses. Cerca de 40% delas estavam satisfeitas com o tratamento que receberam. Especialistas defendem que a dor pode ser, então, ou pode se tornar uma doença por si só. Mas para a gente poder entender bem isso, está aqui conosco, gentilmente, o vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Estudador, que é o Dr. José Tadeu Tesseroli da Siqueira. Doutor Tadeu, boa noite, muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Doutor Tadeu, o que significa elevar a dor a uma condição de doença e não, vamos dizer assim, de uma consequência da doença, como nós leigos achamos que seja? Eu acho que a primeira parte para tentar entender esse problema é entender o que é dor. Dor, embora ela tenha um conceito, na verdade, ela tem múltiplas faces. E basicamente tem duas que são a base de tudo isso. Em geral, nas profissões de saúde, nós aprendemos que dor é um sintoma que alerta, que avisa que alguma coisa está errada. Seu dente dói, você alerta que pode ter alguma coisa. Você se aproxima de uma chapa quente, machuca o dedo, queima o dedo, você se afasta antes que isso aconteça. E nas cirurgias também. Na cirurgia, a dor, na verdade, é um sinal da inflamação, que é um processo envolvido na cicatrização dos tecidos. Então, esse processo que nós conhecemos como dor, como queixa de traumatismos, de lesões ou de procedimentos cirúrgicos, é o que nós chamamos de dor aguda. Agora, o que pode acontecer é que a dor, com o tempo, ela persista após a cicatrização, quando ela vem de um traumatismo ou de uma cirurgia, que ela se mantenha, que ela seja persistente ou que ela seja recorrente. Então, ela recebe um nome que é crônica, que na verdade é mantida pelo tempo, pela própria etimologia da palavra. Então, a grande diferença que sempre se teve, mas que hoje em dia nós estamos reconhecendo de uma forma melhor, é dor aguda, que é essa primeira, que é um sinal, um alerta, tem um benefício biológico. É a mesma coisa que dor crônica, esta que se mantém após mesmo uma cicatrização, quando ela vem de lesão. E qual é a diferença entre ambas? Então, esta segunda crônica, que é dependendo do tempo, ela provoca alterações. Ela se modifica e ela também modifica, porque a dor, na verdade, a sensação de dor de um estímulo, ela corre pelo sistema nervoso periférico, vai ao sistema nervoso central e em várias regiões do cérebro é que nós a sentimos. Quando ela se mantém, ela modifica. Além de ela se modificar, ela modifica. Essa modificação persistente, que nós chamamos como crônica, é que passa a ser considerada uma doença. Porque o tratamento... Por exemplo, uma dor de cabeça constante, ela é uma dor de cabeça crônica. Ela por si só seria uma doença? Teria que ser vista como uma doença ou não? Algumas vezes sim, outras vezes não obrigatoriamente. O que diferencia, do ponto de vista clínico, uma dor que é aguda, uma dor crônica? Quando ela é o sintoma que mostra uma alteração, que surge recentemente, o que pode se repetir algumas vezes episodicamente. Então, tem algumas dores, como algumas dores de cabeça, que episodicamente pode repetir o sintoma. Ela pode ser uma doença crônica, mas com episódios agudos. Mas a dor crônica é diferente. A dor crônica ela é constante. Persiste. Ela não responde bem aos tratamentos utilizados. O diagnóstico dela é mais difícil, porque com o tempo vários fatores estão envolvidos, ela tem múltiplas causas, não tem mais uma única, como na dor aguda, e é isso que dificulta a avaliação clínica. O grande objetivo de sociedades, como a Sociedade Brasileira, para o estudo da dor, olha o próprio nome, para o estudo da dor, é compreender exatamente essas diferenças entre a aguda e a crônica. Nos últimos tempos, por exemplo, entre os diversos estudos que se tem feito na área básica de pesquisa, um deles é o estudo de neuroimagem, que mostra, entre aspas, a imagem da dor no cérebro, em diversas áreas, como isso ocorre em diferentes doenças, quando ela persiste, quando é crônico, ou em doenças crônicas, como a fibromialgia, alguma encefalite. E o que ocorre de diferença? É que o próprio cérebro se modifica. Existem alterações funcionais, que hoje já são detectadas, que a gente sabia antes, mas que agora podem ser até visíveis. Existem alterações morfológicas, pessoas que têm dor crônica têm alterações do volume total de determinadas áreas do sistema nervoso central e existem, às vezes, alterações até genéticas, que talvez modulem a dor. Então, isso tudo faz com que ela realmente receba o status de uma doença. A partir do momento que ela é crônica, persistente, recorrente, ela passa a ser
uma doença. Mas o grande problema do ponto de vista de formação dos profissionais de saúde, na verdade, é a compreensão dessa diferenciação. E principalmente, quais seriam os pacientes em que a dor aguda, aquele sinal de alerta, vai se transformar na dor crônica. Então, hoje existem algumas sugestões, algumas indicações do perfil desses pacientes. O primeiro dele é genético, que está se estudando cada vez mais, existe uma variabilidade genética para ter dor, e alguns estudos recentes mostram isso de uma forma muito interessante. O segundo deles é a própria presença de dor no pré-operatório, ou no trânsito durante a cirurgia, ou no pós-operatório, não controlado. E o terceiro são fatores de risco anteriores. O sujeito já tinha dor, de outras dores em outras regiões do corpo, que o tornam mais suscetíveis, principalmente. Mas o que eu acho mais relevante aí é entender que o grande papel dos profissionais de saúde é tentar impedir que a dor aguda se transforme em dor crônica. Porque tem um dado interessante, do ponto de vista epidemiológico, talvez seja importante, que 2 a 10% de todas as pessoas que fazem algum tipo de cirurgia vão desenvolver dor crônica. De quanto? 10%? 2 de 2 a 10%. A 10%. Desenvolve dor crônica, depois de uma cirurgia. Depois de um procedimento cirúrgico. E isso tem sido motivo de muita atenção no mundo, porque o custo disso, para todos os países, é muito alto.